Que Deus, Espírito Santo, que desde o dia de Pentecoste multiplicou a palavra de Deus para que ela chegasse até nós, que esse mesmo Espírito nos abençoe quando nós queremos então refletir na sua santa palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador, a gente vive num mundo de muitos contrastes. Nos últimos dias, eu vi 2 vezes na internet a mesma postagem que fala sobre isso. Tem várias situações, assim, uma pessoa reclamando da comida que tinha em casa, uma figura assim de um lado, e do outro lado, uma pessoa em algum lugar do mundo que não tinha nada para comer. Uma pessoa reclamando que, mas por que eu tenho que ir na igreja sempre? E do outro lado, uma pessoa triste porque não pode ir na igreja, porque se for na igreja pode ser até morta. E assim tinha várias situações. Uma pessoa reclamando do trabalho, enquanto a outros não tem trabalho. Então a gente tem muitos contrastes assim. E um contraste que é muito evidente ainda, até no nosso país, é na questão da alimentação. Enquanto muita gente desperdiça comida todos os dias, milhões de pessoas não sabem se vão ter o que comer amanhã. Uma lembrança que eu tenho do meu tempo de seminário, durante o meu penúltimo ano, antes de ir para o estágio, eu trabalhava na cozinha, ajudava a servir a comida para os estudantes. E a gente sempre falava, e tinha um cartaz lá, dito assim: pegue só o suficiente, não desperdice comida, não jogue fora. E eu, sinceramente, como eu tinha aprendido isso em casa já, eu ficava triste quando eu via colegas enchendo o prato, depois jogando a metade fora. Desperdício. Então, a realidade é assim: a pobreza, a falta do alimento básico faz parte da vida de muita gente, no Brasil e em vários lugares do mundo. Eu não sei bem o número atual, mas é quase, o último número que eu me lembro, quase 1 bilhão de pessoas que não têm 3 refeições por dia, às vezes não tem nenhuma. É muita gente passando fome. E isso não é porque falta recursos. Deus abençoou o mundo com abundância. E Ele abençoou a gente com inteligência para a gente produzir cada vez mais, usando a mesma quantidade de terra. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil, cada ano, produz mais agropecuária, tanto grãos como animais, sem aumentar quase nada a área plantada. É a tecnologia, é o dom que Deus deu para a gente aproveitar a terra da melhor maneira possível, usando adubo, sementes boas, etc. Então, onde é que está o problema? O problema está no egoísmo do ser humano, na ganância do ser humano, na má administração. Alguns países da África, por exemplo, onde às vezes falta comida, de vez em quando tem campanha para mandar dinheiro para lá e comida mesmo. E daqui a um pouco estão passando fome de novo. Onde é que está o problema? É porque alguém desviou aquilo. Desviou o dinheiro, desviou a comida. Vocês lembram, 2 anos atrás, saiu notícia que naquela enchente do Rio Grande do Sul, tinha gente desviando a comida que foi doada para quem precisava. Então veja, o problema está no ser humano. E nós cristãos somos chamados para fazer a nossa parte. Evitar o desperdício, seja de comida, de água, de qualquer outra coisa que Deus nos dá. Somos chamados também a repartir com quem precisa e a viver com generosidade. A gente faz isso, pessoalmente, a gente faz isso através dessa campanha aqui,
A gente sempre está favorecendo alguma família ou alguma instituição com que a gente junta aqui, além do que a gente doa lá para o hospital. Então, nós somos chamados a ajudar a quem a gente puder a matar a fome. Só que tem uma fome muito mais grave do que a fome do corpo. É a fome da alma. E se eu falei que tem quase 1 bilhão de pessoas que não têm o que comer, a conta de quem tem fome e sede do pão vivo que é Jesus, gente que não conhece ou não crê em Jesus, é muito maior. O cálculo é mais ou menos de 8 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões não conhecem Jesus, não creem em Jesus. É muita gente. São pessoas que estão procurando sentido para a vida, paz, segurança, em muitas coisas, em muitos lugares, mas continuam sempre vazias. Porque nada no mundo satisfaz a alma como o pão da vida que é Jesus. Diante dessa realidade, pense só nos números. Quase 1 bilhão que não tem o que comer. 5 bilhões que não creem em Jesus. A gente pode, talvez, ter o mesmo pensamento que os discípulos tiveram lá naquele dia. Eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Provavelmente mais de 10.000 pessoas. Eles pensaram assim, como é que Jesus quer que a gente dê de comer para toda essa gente? Nós somos poucos. Nós temos aqui só um lanche que um menino trouxe, 2 peixes e 5 pães, E é isso. Talvez eles até pensaram, será que Jesus está bem da cabeça? Como é que nós vamos alimentar essa gente com esse lanchinho aqui de nada, Talvez a gente também pense assim. Naquele dia, Jesus tinha já passado o dia curando pessoas, e ele foi orar, e depois ele pegou um barco, e a ideia dele era descansar. Mas aí o pessoal viu ele no barco, e o pessoal foi por terra, rodeando a margem do lago, e viu onde Jesus desceu do barco, e lá eles foram. Então, um monte de gente, Jesus foi de novo atender eles. Jesus não mandou eles embora, teve compaixão e foi curá-los. Mas aí chegou de tardezinha, eles estavam com fome. Os discípulos deram uma solução prática, bem lógica. Falaram, Jesus, manda o povo embora. Fala para eles procurarem aldeias, onde eles vão poder, então, achar o que comer, comprar a sua comida. E aí, então, vem a resposta de Jesus, surpreendente. Não, eles não têm que ir embora. Deem vocês mesmos comida para eles. Então, como eu disse antes, qual foi a reação deles? 5 pães, 2 peixes, humanamente falando, impossível. Impossível alimentar tanta gente. Não é às vezes assim que a gente também se sente, meus irmãos? Quando a gente pensa, então, em tanta gente que passa fome, e tanta gente que passa fome na alma. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa família, a gente olha para a congregação, para a igreja, a gente pode pensar assim, vamos pensar na nossa igreja, IELB. Mais ou menos 240 mil membros. Qualquer cidade grande do Brasil já tem mais gente que isso, Nós temos 240 mil membros no papel. Muitos desses estão só no papel, eles não participam da igreja, Mas vamos botar 240 mil membros. Diante de tanta gente que passa fome do corpo e da alma, a gente pode dizer assim, puxa, a gente é muito pouco. E os nossos recursos são muito poucos. Nós não vamos conseguir fazer muita diferença. Então, o que acontece? Quando a gente pensa assim, a gente está olhando só para o que nós temos nas nossas mãos. Como os discípulos naquele dia. Eles olharam só para o que eles tinham. E é interessante, vocês perceberam, que nem eles tinham lembrado de trazer lanche, marmita. Só aquele menino tinha lá 5 pães,
2 peixes. E eles olharam para aquele pouco e falaram, não vai dar. Mas Jesus, ele vê diferente. Jesus enxerga o que ele pode fazer com o que nós colocamos nas mãos dele. Por isso que eu coloquei esse título. Nas mãos de Jesus, o nosso pouco é muito. Ali aparece, Jesus pegou os pães, os peixes, olhou para o céu, agradeceu a Deus. Lembra do que nós cantamos antes? É isso que Jesus fez. Ele orou a Deus antes de multiplicar e antes de comer. Então, é um exemplo para nós. Vamos orar antes de comer. Então, ele deu, graças a Deus, partiu o pão. E aí foi partindo o pão e foi multiplicando, Aconteceu o impossível. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Provavelmente cada discípulo, eram 12 discípulos, cada um pegou um cesto cheio daquele. E aí aqui a lição também tem a ver com nada foi desperdiçado, Eles juntaram o que sobrou, não jogaram fora. Então, isso é uma lição maravilhosa para nós hoje, meus irmãos. Porque, vejam, o milagre ali aconteceu não porque tinha muito alimento. Era só um pouquinho de pão e peixe. O milagre aconteceu porque aquele pouco foi colocado nas mãos de Jesus. Talvez vocês lembrem de uma história do Antigo Testamento que foi assim também, Um profeta de Deus chegou na casa de uma viúva, que tinha um filho, falou assim, faz um pão para mim. E a viúva falou assim, meu profeta, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu fizer esse pão para o senhor, eu e meu filho vamos morrer de fome, porque é só isso que nós temos. E ele disse, faz. E ela fez. E aí, quanto mais azeite e farinha ela tirava dos potes, mais tinha. Aqui Jesus fez algo parecido. Então, vejam, assim Deus quer fazer com a gente. E agora vamos ligar isso com o pão da vida. Vejam, em algum momento, talvez, você já pensou assim, a minha fé é muito pequena. Talvez você pensou, eu tenho muito pouco tempo. Os meus dons são limitados. Eu não sei fazer muita coisa. Talvez você pensou assim, o dinheiro que eu tenho e que eu posso ajudar alguém, o que eu posso ofertar, é pouco, não vai fazer diferença. Talvez você já pensou ou pense, a minha capacidade é insuficiente. E às vezes a gente pensando assim, a gente no fim até se acomoda e não faz nada. Eu tenho pouco tempo, pouco dinheiro, pouca fé, então não vou fazer nada, já não vai fazer diferença mesmo. Mas Jesus pensa diferente. E ele nunca pediu para a gente ter muito. Ele não disse lá, poxa, mas só uns peixinhos e uns pães, tão pouquinho, não vai dar. Não, ele não disse isso, ele tragam para mim. Então ele pede, meus irmãos, que a gente entregue para ele o que nós temos. E nas mãos dele, ele vai transformar isso em muito, ele vai multiplicar. Foi assim naquele dia, assim continua hoje. Vejam, Jesus continua alimentando multidões. Não só com pão, mas especialmente com ele mesmo, que é o pão da vida. Eu não quero aqui dar muitos exemplos, mas de vez em quando eu falo isso em estudos, na catequese. A nossa igreja, por exemplo, ajuda na missão lá na África. E as nossas ofertas, junto com ofertas de cristãos de outros lugares do mundo, já ajudou aqueles irmãos africanos, que a maioria deles não tem nem água encanada, não tem luz elétrica, vive em casas muito simples, como talvez a gente vivia aqui há mais de 100 anos. Já ajudou esses irmãos, as nossas ofertas já ajudaram a eles comprarem um terreno para fazer a sua roça de mandioca.
a eles furarem um poço para ter água boa para beber. Então vejam, a gente está ajudando a dar o pão de cada dia para muita gente que a gente nem conhece. Mas, sempre que você e eu ouvimos a palavra de Deus, como nós ouvimos hoje, como nós estamos ouvindo agora a pregação, sempre que a gente participa da Santa Ceia, Jesus está alimentando a nossa alma com o seu perdão. Ele está fortalecendo a nossa fé. Ele está renovando a nossa esperança e a certeza da vida eterna. Nós recebemos, meus irmãos, na pregação da palavra, na leitura da palavra, na Santa Ceia, o maior milagre de todos, muito maior do que o milagre daquele dia. É o perdão dos pecados, é a certeza da salvação eterna. E aí, olha só, depois que Jesus nos alimenta aqui na sua casa, Ele envia a gente. Vocês viram que Jesus não distribuiu os pães e os peixes? Ele multiplicou. Mas quem que Ele mandou distribuir? Os discípulos. Então Ele envia a gente a fazer a mesma coisa. A gente recebe, meus irmãos, cada culto, em casa, quando estuda a Bíblia, o pão da vida. E Jesus agora diz, vocês vão agora distribuir. Repartam esse pão da vida com as pessoas ao seu redor. E nós não precisamos fazer milagres. A gente não precisa ter todos os recursos. Se a gente for falar de recursos, talvez tem outras igrejas por aí que tem igrejas mais bonitas, um som melhor, um monte de outras coisas que talvez a gente não tenha. Não, nós não precisamos de tudo isso. A gente só precisa levar para as pessoas aquilo que a gente recebe de Jesus. Olha só que simples. Você pode levar para alguém uma palavra de esperança, de ânimo, um ombro para a pessoa chorar, se for necessário. Você pode fazer outra coisa. Você pode convidar alguém para vir aqui ao culto. Vamos lá comigo na minha igreja para você ouvir Jesus. Aquele convite que eu mando para o culto toda semana, com o seu dedo lá você pode mandar para dezenas, centenas de pessoas que são seus contatos, convidar elas pelo WhatsApp, outras redes. Você pode fazer um gesto de amor para um vizinho que está doente, talvez para uma mãe que está sofrendo, Você pode ajudar com gestos de amor. Com ofertas também. E oferta não é só oferta aqui no altar, ofertas generosas, mas ofertar ali para os alimentos. Hoje, aqui eu falo especialmente com todos os homens. Os homens hoje vão receber um envelope para no dia dos pais fazer a sua oferta para a Liga de Leigos. Igual as mulheres fazem a sacolinha no dia das mães. Então a gente gostaria que todos os homens levassem o seu envelope. É uma oportunidade de você ser generoso ali e ofertar. E isso vai ajudar no quê? A Liga de Leigos ajuda a formar pastores, a Liga de Leigos ajuda a produzir material missionário da Hora Luterana, a Liga de Leigos ajuda a missões e vários outros projetos. Então vejam, você pode ajudar a levar o pão da vida ofertando. Você pode fazer uma visita para alguém que está doente, um irmão da igreja ou não, um conhecido, um vizinho, visitá-lo lá na sua vizinhança ou no hospital. Você pode orar com a pessoa, na presença dela, mas também você pode dizer assim, eu vou orar por você na minha casa. Alguém já falou isso para vocês? Para mim já falaram. Como é bom alguém falar para a gente, eu estou orando por você. E você falar isso para a pessoa, puxa, alguém está orando por mim. Um testemunho de fé. Em todas essas coisas que eu falei, você pode dar testemunho, falando ou dando um livrinho ali da Hora Luterana. Então, são maneiras de multiplicar o pão da vida. Agora veja, parece pouco, né?
Mas na mão de Jesus, esse pouco de cada um de nós vai alcançar outras vidas, outras pessoas, que nós conhecemos e muitos que a gente não conhece. Olha alguns exemplos. Quanta gente já conheceu o Salvador Jesus porque uma pessoa simplesmente falou de Jesus para ela? Quantas famílias foram restauradas porque alguém resolveu servir aquela família num momento de necessidade e levou Jesus para elas? Quantas vidas foram transformadas, meus irmãos, em muitos lugares do Brasil e do mundo, porque às vezes uma pequena congregação, uma igrejinha pequena, não desistiu, não fechou as portas, foi fiel ao Evangelho. Aqui vocês sabem, né, que não começou com tanta gente. E assim tem muitos lugares no Brasil que às vezes tem 10 pessoas, a congregação 20, 50, mas ali Deus está distribuindo o pão da vida. Então é assim que o reino de Deus cresce, não pela nossa força, é pelo poder de Jesus. Então, meus irmãos, esse texto ele nos ensina muitas coisas, mas o que eu quero destacar hoje é isso. Não vamos olhar primeiro para aquilo que nos falta, ou para o pouco que temos. Vamos olhar para aquele que pode tudo, para aquele que multiplica tudo. Não vamos manter o foco nas nossas limitações humanas. Não vamos ficar olhando só para as nossas fraquezas. Vamos confiar naquele que multiplica bênçãos, aquele que abre portas, aquele que fortalece os fracos, aquele que faz e realiza muito mais do que a gente pode imaginar. Jesus está dizendo hoje para você, para mim, para todos os irmãos desta congregação, tragam para mim o que vocês têm. Trazer o quê? Traga para Jesus a sua vida toda. Traga para Jesus os seus dons. Entregue a Jesus o seu tempo, não só o tempo que você está aqui na igreja. Entregue para Jesus os seus recursos. Entregue para Jesus, meus irmãos, a sua família, a sua fé. Eu falei antes do Dia dos Pais, né? A maior missão que um pai, não estou falando do pai e mãe, o pai, o homem, a maior missão dele, a maior herança que ele pode deixar é, quando ele não puder ir mais na igreja, ele vê os seus filhos indo à igreja, porque ele levou os seus filhos na igreja sempre, deu o exemplo, conduziu eles no caminho de Cristo. Essa é a maior herança que a gente pode deixar. Então, entregue a Jesus, mesmo que você ache que é pouco. Coloquem tudo nas mãos do Salvador. Ele vai saber como usar isso, quando usar isso, para abençoar outras pessoas. Pessoas que, como eu disse antes, às vezes a gente nem vai conhecer, mas Jesus sabe quem é. E Jesus vai fazer chegar a bênção até lá. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus que nos dê essa confiança. E mesmo quando a gente fica assim, em dúvida, como os discípulos, puxa, só isso, 2 pães, 5 peixes? Não importa. Não vamos desprezar aquilo que parece pequeno para os nossos olhos. Vamos entregar nas mãos de Jesus. Por quê? Vamos ler junto? Nas mãos de Jesus, o nosso pouco é muito. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o pão da vida e nunca deixas faltar aquilo que realmente precisamos. Perdoa-nos quando nós olhamos apenas para as nossas limitações e esquecemos do Teu poder. Ensina-nos a colocar em Tuas mãos tudo o que somos e tudo o que temos. Usa nossos dons, nosso tempo,
nossos recursos, nossa vida, para levar o teu amor e o teu evangelho a muitas pessoas. Alimenta-nos diariamente com a tua palavra e com o teu perdão, especialmente aqui em tua casa. Fortalece a nossa fé e faz de nós instrumentos da tua graça para compartilhar o pão da vida com todos. Em teu santo nome, ó Senhor Jesus, nós oramos. Amém.